E se eu te falar que a parábola da rede lançada ao mar não é sobre evangelismo, mas é um aviso? E o alvo é quem já estava dentro. Você tem certeza de que é um peixe bom de verdade? Porque a rede não discrimina na entrada, mas discriminará na saída. Jesus usou uma palavra específica para descrever os peixes ruins. E peixes ruins ali não significa pecador, significa podre. E essa diferença muda tudo. O maior erro que a igreja comete com essa parábola é achar que ela fala sobre o mundo lá fora, mas Jesus estava falando e olhando para dentro. Bom, a parábola é no estilo de Jesus, direto ao ponto. Mateus capítulo de número 13, deixa eu ver aqui que versículo que é, a partir do versículo 47. Mateus 13, 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando estava cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, assentando-se, puseram os bons em cestos e jogaram fora os ruins. Assim acontecerá no fim do século. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e os lançarão na fornalha ardente. Pronto, e a maioria das pessoas que ouve isso, ou que lê essa parábola, pensa, é sobre evangelismo, é sobre lançar a rede, trazer todo tipo de pessoas para a fé, e no final Deus separa. É sobre missão, é sobre alcançar o mundo inteiro. Mas se você prestar atenção em quem Jesus, ou com quem Jesus estava falando quando contou essa parábola, e onde essa parábola foi contada, onde ela aparece no texto, você vai perceber que o alvo da mensagem não era bem o mundo lá fora. Na verdade, o alvo era a própria comunidade que seguia Jesus, os mais íntimos. E quando você entende isso, a parábola deixa de ser um convite e se transforma num aviso. Deixa de ser sobre o que eu preciso ensinar aos outros e se transforma e passa a ser algo que eu preciso aprender com Jesus. Então vamos tentar dividir essa parábola em partes. Primeiro, o contexto. Mateus 13, você sabe, é o capítulo das parábolas, é o capítulo que concentra a maior parte das parábolas de Jesus. Jesus conta várias parábolas seguidas, todas elas com a mesma abertura. O reino dos céus é semelhante a o semeador que saiu para semear, o joio e o trigo, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola, né? Vários deles nós já tratamos aqui. E agora a rede de pesca. Mas tem um detalhe da cena que Mateus registra entre a quarta e quinta parábola desse monte de parábolas aí. Jesus estava falando no capítulo 13, no comecinho, para uma multidão na beira da praia. E ele sobe num barco e se assenta e começa a falar. E de muitas coisas, ele falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu para semear, não sei o que lá. Mas em algum momento, Jesus entra na casa, Jesus entra em casa. E esse entrar em casa aparece no versículo 36 desse mesmo capítulo. Quer ver? No versículo 36 diz assim... Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do campo. Então é nesse momento que os discípulos se aproximam e pedem a interpretação do joio e do trigo. Quer dizer, as três últimas parábolas desse capítulo, quer dizer, a parábola do tesouro, a parábola da rede, por exemplo, a parábola da pérola, elas são contadas dentro de uma casa. Elas são contadas para os discípulos, não para a multidão lá fora. E isso muda tudo, não é? Porque Jesus não está falando para quem está do lado de fora. Ele está falando para quem já entrou. Uma outra questão que a gente precisa levar em consideração aqui é a rede. Porque a palavra grega usada aqui não é a mesma usada para a rede que o Pedro puxava quando teve a pesca lá, que Jesus disse, lança a rede do lado direito. Não é a mesma palavra rede. Em português é tudo rede, mas em grego a palavra usada nessa parábola aqui, a parábola da rede lançada ao mar, a palavra grega ali é a palavra sagené, ou sagené, depende
da sua pronúncia grega, se é erasmiana ou não. Mas essa palavra sagené não é qualquer tipo de rede. Isso não é qualquer tipo de rede. É a rede de arrasto. Algumas versões, inclusive, trazem rede de arrasto. É uma rede enorme, de centenas de metros, que é puxada por barcos em paralelo. Ou então ela é ancorada em pontos fixos, quando é possível, enquanto os pescadores nadavam para baixo, afastando, tocando lá os peixes em direção à rede. Essa rede é bem diferente da rede que Pedro lavava quando Jesus entrou no seu barco. Confere lá no texto grego, é muito fácil você descobrir isso. Então, a rede de arrasto, a rede dessa parábola, era gigante. A rede de arrasto era o maior instrumento de pesca que existia no mundo antigo. Nada era tão grande quanto a rede de arrasto. Podia medir centenas de metros, por exemplo. Ela era feita de linho, de cânhamo. Ela era trançada com pesos de chumbo super pesados na borda inferior para afundar e boias de cortiça na borda superior para manter ela vertical ali na flor da água. Uma única rede dessas custava o equivalente ao salário de vários anos de trabalho. Geralmente, uma rede de arrasto, ela não tinha um dono só, ela tinha parceiros, ela tinha, enfim, era o bem mais valioso de um grupo de pescadores que um grupo de pescadores podia ter naquela época. E ela não fazia triagem na hora de pescar. Não é pelo tamanho da malha, por exemplo. A rede de arrasto, a saguené, capturava tudo que estava a caminho, tudo que aparecia na frente. Peixes grandes, peixes pequenos, peixes limpos, peixes impuros, peixes puros, peixes bons, peixes ruins, conforme a lei judaica. Os peixes que serviam para comer tinham características diferentes dos peixes que não serviam para comer. Mas a triagem, a rede não pensava nisso. A triagem só acontecia depois, na praia. Quando a rede já estava cheia, os pescadores podiam trabalhar com calma. Os ouvintes de Jesus, em Mateus 13, já que a casa está fechada agora e Jesus está falando para os 12, vários deles eram pescadores. Quase a metade dos discípulos era formada de pescadores, ou seja, de gente que conhecia todo o processo da rede de arrasto na pele. Por exemplo, a rede, a puxada da rede de arrasto não podia ser feita por um homem só. É um trabalho coletivo, era um trabalho físico, era um trabalho exaustivo, nem por dois homens sós, só os dois. E a triagem na praia era uma das tarefas mais importantes e delicadas da rede de arrasto, do ciclo da pesca, porque errar na classificação custava dinheiro, custava tempo, aluguel da rede, coisa assim. Então eles não estavam ouvindo naquela casa uma metáfora abstrata, eles estavam ouvindo a descrição do trabalho da maioria deles. Um outro ponto que a gente pode tratar aqui é o que significa os peixes ruins. Já que eu estou falando do grego, a palavra rede, né, no grego, eu fui pesquisar essa palavra. A palavra grega traduzida por ruins é a palavra sapros, do grego. Essa mesma palavra é usada, por exemplo, em Mateus 7,17, para descrever a árvore ruim que produz frutos ruins. E sapros, no dicionário, significa podre, deteriorado, corrompido, impróprio para o consumo, impróprio para o uso. Então não é que os peixes ruins fossem perigosos. Não é que o peixe ruim era perigoso, ele era valente, ele mordia. Não é nada. É que eles eram inúteis para o propósito da pesca. Então, alguns eram impróprios pela lei de Moisés, porque peixes, por exemplo, sem escamas ou sem nadadeiras não eram considerados puros pela lei. Mas isso é outro assunto. Outros peixes eram, simplesmente pequenos demais, doentes demais, enfim, eram impróprios, peixes que não tinham mercado. E aqui entra o detalhe que a maioria das leituras perde. Os peixes ruins não estavam separados dos bons dentro da rede. Lá na rede está tudo misturado.
juntos do início até a praia. E a rede de arrasto, a saguené aí, não separava enquanto arrastava, como as outras redes que, dependendo da malha, já separavam. Ela coletava tudo. E esse era o design dessa ferramenta. Era assim que ela funcionava. Era para funcionar desse jeito. Então, quando Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a essa rede de arrasto, ele está falando que o processo de reunião do reino não faz triagens. A comunidade que se forma ao redor do evangelho vai conter peixes de toda espécie, bons e ruins, úteis e inúteis, aqueles que vão ficar e aqueles que serão descartados no final. E a separação não é tarefa dos pescadores. Enquanto a rede ainda estiver no mar, eles não têm autonomia para separar quem presta e quem não presta. E aí entra a questão de quem separa. Jesus é explícito na interpretação. Ele diz assim: sairão os anjos, no fim do século, sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos. Não são os discípulos. Não é a liderança da comunidade. Não é a instituição. São os anjos. E eles farão isso no fim do século, não antes. E aqui está o aviso que Jesus estava dando para os discípulos dentro daquela casa. Vocês não são os classificadores, vocês são os pescadores. O trabalho de vocês é lançar a rede. O trabalho de vocês é puxar até a praia. E então, somente quando o ciclo estiver completo, haverá separação. E não é gestão de vocês. Essa separação não é feita por vocês. Na verdade, ela não tem nada a ver com vocês. E isso era contracultural no mundo do primeiro século, porque os grupos religiosos da época eram marcados pela obsessão com a pureza da comunidade, para saber quem fica e quem não fica, quem presta e quem não presta. Os fariseus, por exemplo, a palavra fariseus na língua original é perushim. E perushim, que verte em português como fariseus, significa separados, os separados. Porque eles acreditavam que a pureza ritual da comunidade era meio que a condição para a chegada do reino. Quanto mais pura a comunidade, mais próximo estava o Messias. Mas não tem só os fariseus. Os essênios, por exemplo, levavam isso tão a sério, tão ao extremo, que eles se retiraram para o deserto, para Qumran. A gente fala aqui no Brasil Qumran, lá em Israel, eu conheço esse lugar, chama-se Qumran. E eles viviam lá numa comunidade fechada, por regras rígidas, de admissão, expulsão, banhos rituais, enfim. Até os zelotas, ou zelotes, como a gente fala, eles tinham sua versão disso. Eles, purificar Israel da contaminação romana, mesmo que seja pela força, se necessário. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos: o reino não funciona assim. O reino não funciona assim. Não é você que define quem presta e quem não presta. Não é a pureza que produz o reino, é a rede lançada. Não são as regras que separam os bons dos podres, é Deus. É Deus. Não é o conjunto de doutrinas de homens que purificam o homem. É a rede lançada, aberta, inclusiva, sem triagem, sem pesca. E a separação pertence somente a Deus. Mas tem uma camada mais incômoda aqui. Jesus não está descrevendo como o reino funciona lá fora, no mundo. Ele está descrevendo como funciona a comunidade dos que já o seguem. Lembra que ele está naquela casa? Os discípulos estavam dentro de uma casa fechada, não é? Então Jesus está dizendo para eles: essa rede, essa comunidade que se forma ao redor de mim, também vai conter peixes ruins. Também vai ter gente misturada. Também vai ter dentro do grupo que parece pertencer, mas tem gente que parece mas não pertence. E o impulso de fazer a triagem antes da hora, de expurgar, de limpar, de garantir a pureza da comunidade, esse impulso vai destruir a rede inteira. Lembra do joio e do trigo? Arrancar o joio antes da hora
arrancava também o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas. O mesmo princípio aparece aqui, aliás, na mesma casa, para o mesmo grupo, ele fala sobre isso. Só que aqui aparece com outra imagem. Tentar classificar os peixes dentro da água, sem ver direito no movimento, no fundo do mar, vai soltar os bons junto com os ruins. A separação prematura é sempre destrutiva. E depois de dizer tudo isso, Jesus faz uma pergunta que parece simples, mas é tudo menos simples. Ele fala assim, isso já está fora da parábola, mas é o próximo versículo. Entendestes vós todas essas coisas? E eles respondem sim. E Jesus fala assim, por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O vídeo está ficando longo, mas, em outras palavras, quem entende o reino sabe usar o que já tinha e o que é novo. Sabe manejar a rede. Sabe quando pescar, quando lançar a rede. E sabe o que fazer quando tem que puxar a rede. E também sabe que fazer a triagem não é a tarefa dele. Sabe, acima de tudo, que ele não é o juiz. Então a pergunta que essa parábola faz para mim e para você é dupla para a gente terminar. Mas não, nenhuma delas é confortável. A primeira é sobre como você olha para a comunidade ao seu redor. Você está tentando fazer a triagem antes da hora? Está olhando para as pessoas que estão na mesma rede que você e você fica tentando decidir quais são os peixes que prestam e os que não prestam? Porque esse não é o seu trabalho. Esse trabalho pertence a outro e é em outro momento. Tem nada a ver com você. E a segunda pergunta é mais pessoal. Se você está dentro da rede, se você faz parte de uma comunidade, se você se chama cristão, se você está dentro da história, a parábola não está só dizendo que há peixes ruins lá fora. Ela também está dizendo que a rede contém peixes de toda espécie. E a pergunta que fica no ar, que não tem uma resposta muito fácil, é essa. Você tem certeza que você é um peixe bom? Você tem certeza que você é um peixe bom? Eu não estou falando no sentido de perfeição, tá? Perfeição aqui não é o critério. O critério é outro. A palavra peixe ruim lá é sapros, que eu já falei. Que significa podre, corrompido, impróprio para o propósito, para o consumo, impróprio para o propósito. A questão não é se você é perfeita, se você é perfeito. A pergunta é, você está servindo ao propósito para o qual foi chamado, para o qual foi criado? Porque a rede não discrimina na entrada, mas a praia discriminará na saída. E o tempo da praia chega. Esse é mais um episódio da série Mais Jesus, o que eles ouviam, onde eu abro as parábolas de Jesus com o contexto histórico e o que mais tiver no primeiro século. Digita aqui qual parábola você gostaria de ver explicada nessa série. E se esse vídeo te fez pensar em algo que você vinha evitando pensar, salva esse vídeo, você vai querer ouvir depois. Me segue, porque no próximo episódio a gente vai abrir a parábola da ovelha perdida. E o que parece a mais terna das parábolas de Jesus esconde uma matemática que inverte completamente a lógica de como a gente costuma pensar sobre quem merece e quem não merece atenção. Segue aí, divulga, manda para mais gente, prega, fala sobre isso e até o próximo episódio da série Mais Jesus.